Olá, jovens. Estamos estudando um dos capítulos mais importantes da mecânica, que é o capítulo de momento de inércia. É o último capítulo, né, de estática que queremos apresentar para vocês. Nesta aula de hoje, nós vamos tratar do teorema dos eixos paralelos, que é muito utilizado no estudo de momentos de inércia, tanto para superfícies simples ou compostas, e para corpos também simples ou compostos. Vamos à definição, então, do teorema dos eixos paralelos. Vamos considerar uma superfície qualquer, representada aqui nessa figura, e este ponto D representa o centroide dessa figura, é a posição do centroide dele. E aí, passamos um eixo que chamamos de bebelinha pelo centroide da figura. E, paralelamente ao eixo bebelinha, um eixo A', que está distante do bebelinha de D. Definimos um elemento de área DA. Esse elemento de área DA está distante do eixo que passa pelo centroide, Y', e distante, né? Esse elemento distante do eixo A' de Y. Pela definição de momento de inércia, se eu quiser calcular o momento de inércia de um elemento de área qualquer em relação ao eixo, eu sei que vai ser um DI A', porque é um elemento de área, então tem um elemento de momento de inércia também, que é a distância do elemento elevado ao quadrado vezes dA para calcular o momento de inércia em relação ao eixo A'. Então, esta é a definição. Mas o Y é a soma da distância entre os dois eixos, mais a distância do elemento de área dA ao eixo que passa pelo centroide. É Y' mais D, elevado ao quadrado. Podemos fazer que Y ao quadrado, vezes dA, mais duas vezes o primeiro multiplicado aqui pelo segundo, vezes dA, mais o quadrado do segundo, vezes dA. Se eu quiser agora calcular, portanto, o momento de inércia da área total em relação ao eixo A', eu vou integrar aqui. Ao integrar aqui, eu tenho também que integrar esses três elementos aqui do segundo termo da equação. Logo, integral de DI A' é IA'. Integral de Y' dA, Y' ao quadrado dA, 2D, integral de Y' dA, D é constante, sai da integral, essa distância entre os dois eixos é uma constante, mais D ao quadrado, integral de dA. Vimos lá no capítulo de cálculo de centroide de áreas que Y' vezes A é igual a integral de Y do elemento dA. Ou ainda, Y' é igual a integral de Y do elemento dA sobre integral de dA, o próprio A. Neste caso, para esta figura, o Y' em relação aqui ao eixo bebelinha é igual a zero, porque nós estamos tomando o nosso Y do elemento, é este Y' aqui. Ao usarmos o Y' aqui na equação, estamos calculando o centroide em relação à bebelinha. Então, o Y' é zero. Logo, essa integral também vai ser zero. Desta forma, este termo aqui vai zerar. E o que é integral de Y' do elemento Y' elevado ao quadrado vezes o elemento de área dA? É o momento de inércia desta área em relação ao eixo bebelinha. E integral de dA é A. Então, eu posso escrever que o momento de inércia em relação ao eixo A' é igual ao momento de inércia em relação ao eixo bebelinha, que é paralelo ao A', mais a distância entre eles elevada ao quadrado vezes a área. Então, o I bebelinha é o momento de inércia em relação ao eixo que passa aqui pelo centroide. A gente costuma chamar, inclusive, de eixo baricêntrico, que passa aqui pelo centroide. D é a distância entre eles. Portanto, esta equação nos permite calcular o momento de inércia em relação a qualquer eixo, poderia estar em qualquer outra posição,
desde que seja paralelo ao eixo que passa pelo centroide, né? Então, o momento de inércia em relação a qualquer eixo, mais é igual ao momento de inércia que passa pelo centroide, mais a distância entre eles elevado ao quadrado, vezes a área. Este é o teorema dos eixos paralelos. Vamos fazer uma aplicação. Vamos considerar, então, aqui a área de um triângulo retângulo de base A e altura H. E queremos calcular o momento de inércia em relação a esse eixo B que está passando por aqui. Vejam que ele é paralelo ao eixo X. Entretanto, o teorema dos eixos paralelos não nos permite comparar o eixo B com o eixo X. Eu tenho que comparar com o eixo que passa pelo centroide. Então, eu preciso calcular o momento de inércia que passa aqui pelo centroide. Portanto, vamos inicialmente calcular o momento de inércia em relação ao eixo X. Para calcular o momento de inércia em relação ao eixo X, eu tenho dois caminhos. Eu posso pegar um elemento vertical, um elemento horizontal. Vamos fazer pelo vertical. Pegando esse elemento vertical, ele é um pequeno retângulo de espessura x, base x, e altura y. Já vimos que o momento de inércia para um retângulo, desta forma aqui em relação ao eixo x, é um x, que é um terço de C de 3, um terço da base vezes a altura ao cubo. Por analogia, se tomarmos esse pequeno elemento de área dA, eu vou ter um dx, que é um terço da base. Aqui é C, aqui vai ser dx. Aqui é d ao cubo, neste nosso retângulo será y ao cubo. Então, o momento de inércia em relação a x, que é integral desse dx para esse elemento, de um terço de y3 dx. O y é a função de uma reta. Veja que isso aqui eu tenho uma reta, onde o y é igual a um k, que é igual à altura h, dividido por a, vezes x. Logo, se o k é uma constante, né, y é igual a kx, então está kx elevado ao cubo, eu posso tirar esse k elevado ao cubo da integral e fica integral de 0 a a. Por que de 0 a a? Porque estou integrando em dx. Então, nosso limite de integração é de 0 até a. Assim, se o k é igual a h sobre a, fica h ao cubo sobre a ao cubo. Integral de x3 dx, que é igual a x4 sobre 4, já substituindo a4, né, sobre 4. Simplificando a 4 para 3, sobra a. Então, vai dar 1/12 de h ao cubo vezes a. Achamos o momento de inércia em relação ao eixo x, mas eu não posso comparar o eixo B com ele. Preciso, portanto, calcular o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide. Se ele passa pelo centroide, sabemos que o centroide do triângulo está localizado a um terço do eixo x, a distância equivale a um terço do valor de h. Logo, a distância do eixo que passa pelo centroide até o eixo B vale 2/3 de h. Esta é a posição do eixo que passa pelo centroide da área. Desta forma, eu posso escrever, então, que o momento de inércia em relação ao eixo x, que é paralelo ao eixo x barra, é igual, então, ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide, que eu estou chamando de x barra, mais a distância entre eles, d, que é um terço de h, elevado ao quadrado, vezes a área. O x, acabamos de calcular, é 1/12 de h3a. Então, x, 1/12 de h3a, é igual a x barra, mais a distância entre os dois eixos x e x barra, elevado ao quadrado, vezes a área do triângulo, a base vezes a altura, sobre 2. Assim, fazendo esse cálculo, eu vou achar o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide. Conhecendo o momento de inércia que passa pelo centroide, eu posso, então, calcular agora em relação ao eixo B. E B é igual a x barra mais d2a.
Veja que eu sempre comparei, ó, x com x barra e b com x barra. Então, IB é igual a x barra, que calculamos, 1/36 de H3A, mais a distância entre eles, 2/3 de H elevado ao quadrado, vezes a área do triângulo. Aí o IB dá 1/4 de H ao cubo vezes A. Chamando a atenção para dois detalhes. O expoente H3A, H3A, H3A. Veja que a soma dos expoentes é sempre 4. 3 mais 1, 3 mais 1, 3 mais 1. Porque a unidade, a dimensão do momento de inércia é a dimensão de comprimento elevado à quarta potência. Milímetro à quarta, centímetro à quarta, polegada à quarta. Depende da dimensão aqui da base, né, e da altura para este triângulo. Ainda, qual é o maior momento de inércia em relação ao eixo B, x barra ou x? Veja que em relação ao eixo B. E o menor? Em relação ao eixo x barra. Ou seja, girar essa superfície em torno do eixo x barra é mais fácil que girar que em relação a B ou em relação a x. Girar em relação a B é o mais difícil, apresenta uma maior inércia rotacional. Tente pegar um caderno, pegue no centro dele, gire, ou pegue na extremidade e gire. Vocês vão entender que é mais fácil girar aqui. Este conceito nós vamos entender melhor quando estivermos estudando momento de inércia de corpos. Bem, vamos agora calcular o momento de inércia em relação a esse eixo. Na verdade, vamos mostrar como calcula. Continuando com o mesmo elemento, eu posso calcular o momento de inércia em relação ao eixo Y. Porque se eu quero calcular em relação ao eixo A, eu vou comparar o eixo A com o eixo que passa pelo centroide. Eu preciso de ter um eixo aqui passando pelo centroide. Mas para calcular o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide, primeiro eu preciso calcular em relação a Y, como fizemos antes para x, depois para o x barra e para o A. Bem, então assim, se eu fizer y, e y é igual a y' mais d2a. O que é o d? Essa distância aqui equivale a 2/3 de a. Então, eu calculo o y'. O que é o ia? Ia é i' mais d2, que é essa distância que equivale a 1/3 de a, vezes a área a, elevado ao quadrado, né? O d é elevado ao quadrado. Bem, então, calculando por integração o y', né, nós já sabemos calcular, integral de x2 dA, né? O dA é este elemento que vale y dx, usando o y como sendo kx, e assim vocês conseguem resolver. Façam para vocês entenderem o que eu estou falando. Bem, então, por hoje, nós vimos o teorema dos eixos paralelos e uma aplicação de como calcular momento de inércia em relação ao eixo, né, que passa aqui paralelamente ao eixo x e o eixo que passa paralelamente ao eixo y. Um abraço e até nosso próximo vídeo.